Existe um buraco bem no meio do meu canteiro de hortaliças. Dentro desse buraco fica um cano. É apenas um cano de PVC branco comum, projetado cerca de 10 centímetros para fora do chão, com uma tampa de plástico barata por cima. Meus vizinhos estão convencidos de que perdi o juízo. Meus amigos jardineiros acabaram parando de fazer perguntas depois de um tempo. Mas aqui está o que nenhum deles realmente sabe. Aquele cano feio e sem graça está produzindo silenciosamente o fertilizante mais caro da terra todos os dias, de forma totalmente gratuita, diretamente nas raízes das minhas plantas, sem que eu mova um único dedo, sem revirar pilhas de compostagem, sem carregar sacos pesados de fertilizante da loja, sem espalhadores, sem medições e sem cronograma. É apenas um cano no chão e um sistema tão antigo, tão elegante e tão brutalmente eficiente que a moderna indústria de fertilizantes passou décadas garantindo que você nunca ouvisse falar dele. Veja bem, a maioria das pessoas pensa que a compostagem exige sacrifício. Você sacrifica espaço para um cesto grande no canto do seu quintal. Você sacrifica seu nariz toda vez que abre a tampa. Você sacrifica sua manhã de sábado revirando, misturando e esperando. E então, depois de tudo isso, você ainda tem que retirá-lo com uma pá e carregá-lo de volta para onde suas plantas realmente estão. E se todo o sistema estivesse quebrado propositalmente? E se alguém descobrisse uma maneira de deixar a Terra fazer cada etapa de forma invisível no subsolo em seu próprio tempo? É exatamente isso que este cano faz. E uma vez que eu lhe mostre a ciência por trás do motivo pelo qual ele funciona, você nunca mais olhará para um saco de fertilizante da mesma maneira. Esta não é uma ideia nova. É, na verdade, um dos segredos agrícolas mais antigos do planeta, e foi enterrado de forma bastante deliberada por volta de meados do século XX. Os astecas sabiam disso. Muito antes de existirem fertilizantes sintéticos, as civilizações em toda a Mesoamérica entendiam que as minhocas eram o motor invisível sob seu solo. Eles não as perturbavam. Eles não as realocavam. Eles construíram seus sistemas de cultivo em torno delas, deixando a matéria orgânica se decompor no local, debaixo da terra, para que as minhocas pudessem fazer o que as minhocas sempre fizeram. Então, na década de 1880, um cientista inglês silencioso e obsessivo passou os últimos 40 anos de sua vida estudando as minhocas. Seu nome era Charles Darwin, e a maioria das pessoas se lembra dele pela evolução. Mas o próprio Darwin considerou seu livro final, um estudo denso e detalhado do comportamento das minhocas e da transformação do solo, um dos trabalhos mais importantes de sua carreira. Ele provou cientificamente que as minhocas são os principais arquitetos do solo fértil, não a chuva, não a luz solar, mas as minhocas. Esse conhecimento não desapareceu. Ele foi escanteado. Após a Segunda Guerra Mundial, as mesmas fábricas químicas que fabricavam explosivos precisavam de um novo mercado. Elas migraram para o fertilizante nitrogenado. E quase da noite para o dia, toda a conversa agrícola mudou da biologia do solo para a química do solo. De trabalhar com sistemas vivos para substituí-los por sistemas sintéticos, a indústria precisava que os agricultores e, eventualmente, os jardineiros domésticos acreditassem que a fertilidade vinha de um saco, não do chão. Assim, a minhoca foi esquecida. Não porque a ciência estivesse errada, mas porque a ciência era inconveniente para as pessoas que precisavam lhe vender algo a cada temporada. O que Darwin provou e o que a indústria ignorou é exatamente o motivo pelo qual aquele cano no meu jardim funciona. E o mecanismo por trás dele é mais estranho e mais preciso do que a maioria das pessoas espera. Aqui é onde fica interessante. As minhocas não têm olhos, elas não têm ouvidos, mas elas têm algo muito mais útil para o que estamos tentando fazer, que é um sistema de detecção química extraordinariamente sensível incorporado em cada centímetro de sua pele.
Elas sentem o mundo quase inteiramente através da umidade e de gradientes químicos no solo. E um dos sinais pelos quais elas são mais poderosamente atraídas é o cheiro de matéria orgânica em decomposição. Quando você joga uma casca de banana ou um punhado de borra de café naquele cano de PVC e fecha a tampa, o processo de decomposição começa quase imediatamente. Os micróbios decompõem o material, liberando compostos voláteis específicos no solo circundante através de cada furo que você fez no cano. Esses compostos se difundem para fora através da umidade no solo, como um sinal de transmissão invisível e lento, e cada minhoca dentro do alcance recebe esse sinal e começa a se mover em sua direção. Isso não é um passeio aleatório. Pesquisas em biologia do solo mostraram que as minhocas navegam em direção a fontes de alimento com uma precisão direcional surpreendente, seguindo gradientes químicos através do solo da mesma forma que um tubarão segue um rastro de cheiro na água. O cano torna-se um ponto de ancoragem, uma estação de alimentação permanente que atrai minhocas de um raio que pode se estender bem além das bordas do seu canteiro. Elas entram pelos furos, alimentam-se dentro da câmara e depois fazem algo crítico. Elas saem. Elas voltam por esses mesmos furos e viajam por toda a zona das raízes, digerindo o material orgânico à medida que avançam, arejando o solo com cada túnel que criam e depositando seus resíduos, que os cientistas chamam de humus, em uma trilha contínua diretamente pela área onde as raízes das suas plantas estão crescendo ativamente. Essa é a elegância do sistema. O cano não contém a fertilidade. Ele gera uma força gravitacional que distribui a fertilidade por todo o seu canteiro através do movimento natural das próprias minhocas. Você não está construindo uma composteira. Você está construindo uma rodovia para minhocas com uma parada de descanso permanente no meio. E o que essas minhocas estão deixando para trás no seu solo é algo que nenhuma empresa de fertilizantes quer que você calcule o preço por conta própria. Vamos calcular o preço agora mesmo. O humus de minhoca, o termo técnico para os resíduos de minhoca, é vendido por algo entre 15 e 30 reais por um pequeno saco de 5 litros na maioria das lojas de jardinagem. Se você já comprou um saco e leu o rótulo, já sabe que ele é comercializado como um fertilizante premium, quase de luxo. Mas o preço conta apenas metade da história. A verdadeira questão é por que ele tem esse valor. E a resposta é algo que o fertilizante sintético fundamentalmente não consegue replicar. Os fertilizantes químicos padrão são baseados em 3 números que você vê em cada saco: nitrogênio, fósforo e potássio, a proporção NPK. Eles entregam esses elementos em uma forma solúvel de liberação rápida, que inunda o solo, dá à planta um curto surto de crescimento e depois é levado pela próxima chuva. A planta recebe um pico e depois precisa de outra dose. É, por design, um ciclo de dependência. O humus de minhoca funciona em um princípio inteiramente diferente. Os nutrientes dentro do humus estão contidos em uma matriz biológica de liberação lenta, o que significa que eles se tornam disponíveis para as raízes das plantas gradualmente, em resposta aos próprios sinais de absorção da planta, em vez de tudo de uma vez. Mas, além do NPK, o humus contém algo que nenhum fertilizante sintético jamais conseguiu engarrafar com sucesso. Eles são densos em vida microbiana benéfica, incluindo bactérias e fungos que formam relações simbióticas diretas com os sistemas radiculares das plantas. Eles contêm hormônios de crescimento vegetal de ocorrência natural, especificamente auxinas e citocininas, que sinalizam para as plantas acelerarem o desenvolvimento das raízes e aumentarem a resistência ao estresse. Eles contêm ácidos úmicos que melhoram fisicamente a estrutura do solo, ajudando solos arenosos a reter umidade e solos compactados a respirar.
Um estudo de 2011, publicado na revista Applied Soil Ecology, descobriu que mesmo pequenas concentrações de humus de minhoca misturadas em meios de cultivo superaram significativamente o fertilizante sintético, tanto em taxas de germinação quanto no crescimento inicial das plantas. O mecanismo não é apenas nutrição, é comunicação biológica entre o microbioma do humus e o sistema radicular da planta. E seu cano está gerando exatamente esse material agora mesmo, sem custo, depositado diretamente na zona onde suas raízes estão com mais fome. A fábrica já está funcionando no subsolo. Você só ainda não a ligou na tomada. Agora, vamos construí-la. Os materiais são quase insultuosamente simples, o que é parte do motivo pelo qual este sistema é ignorado por pessoas que foram condicionadas a acreditar que uma jardinagem eficaz exige equipamentos caros. Você precisa de um pedaço de cano de PVC, idealmente entre 10 e 15 centímetros de diâmetro, ou, alternativamente, um balde de plástico com tampa, do tipo que você encontra em qualquer loja de ferragens por alguns reais. O diâmetro é importante porque você quer volume interno suficiente para conter uma quantidade significativa de resíduos orgânicos sem precisar alimentá-lo todos os dias, mas não tão grande que a taxa de decomposição interna diminua, devido à insuficiência de densidade microbiana. Para a profundidade, o objetivo é enterrar o cano de modo que cerca de 2/3 de seu comprimento total fique abaixo da superfície do solo, com cerca de 10 centímetros permanecendo acima do solo como seu bocal de carregamento. Em termos práticos, para a maioria dos canteiros domésticos, um cano ou balde de entre 45 e 60 centímetros de comprimento funciona bem. Isso coloca o fundo da sua câmara em uma profundidade onde a umidade do solo é mais consistente e a atividade das minhocas é mais alta, geralmente entre 25 e 40 centímetros de profundidade, dependendo do seu clima. Antes de enterrá-lo, faça os furos. Use uma furadeira comum com uma broca de 1,2 a 3,4 de polegada e cubra todos os 2,3 inferiores do cano com furos, espaçando-os aproximadamente a cada 5 ou 7 centímetros em um padrão espalhado por toda a circunferência. Você não está construindo um filtro, está construindo um sistema de portas. E você quer o máximo possível de pontos de entrada e saída para que as minhocas possam se mover livremente em todas as direções. Quanto mais furos, mais tráfego. Quanto mais tráfego, maior a distribuição de humus pelo seu canteiro. Para o fundo do cano, você tem duas opções. Você pode deixá-lo completamente aberto, o que permite que as minhocas entrem diretamente por baixo e também permite que o líquido do material em decomposição drene naturalmente para o solo ao redor, carregando nutrientes solúveis com ele. Ou você pode tampá-lo frouxamente com um pedaço de tela ou manta de jardinagem para evitar que detritos maiores obstruam a base, enquanto ainda permite a passagem das minhocas. Ambas as abordagens funcionam. O fundo aberto é mais simples e ligeiramente mais eficaz para o movimento das minhocas. Posicione o cano o mais próximo possível do centro do seu canteiro, conforme o seu layout permitir. O objetivo é maximizar o raio de influência para que as minhocas que viajam para fora da câmara de alimentação passem pelas zonas radiculares do maior número possível de plantas antes de pararem e depositarem o humus. Uma vez que ele esteja no chão e a tampa esteja no topo, a infraestrutura está completa. Mas a forma como você o alimenta determina tudo sobre o quão bem ele funciona. Alimentar o cano é onde a maioria das pessoas ou acerta de primeira ou desenvolve pequenos hábitos que prejudicam silenciosamente todo o sistema. A regra é mais simples do que você pensa, mas o raciocínio por trás dela é importante o suficiente para ser explicado adequadamente. Quase qualquer resíduo bruto de cozinha pode ser colocado. Restos de frutas e vegetais, cascas de banana, miolos de maçã, folhas de salada murchas, borra de café, saquinhos de chá usados sem o grampo, cascas de ovos trituradas,
arroz ou massa simples cozidos em pequenas quantidades e papelão ou jornal rasgado para equilibrar a umidade. Estes são os insumos que se decompõem a uma taxa que as minhocas conseguem rastrear e responder, liberando esses sinais químicos através do solo de forma consistente o suficiente para manter sua população de minhocas ancorada perto do cano. O que você não coloca é igualmente importante. Carne, peixe e laticínios se decompõem através de uma via bacteriana diferente que produz compostos à base de amônia em concentrações que são, na verdade, repelentes para as minhocas, em vez de atraentes. Alimentos cozidos com óleos, molhos ou temperos fortes entram na mesma categoria. Cascas de frutas cítricas em grandes quantidades criam uma acidez que perturba o equilíbrio microbiano dentro da câmara. E qualquer coisa tratada com pesticidas ou herbicidas, incluindo alguns restos de produtos cultivados comercialmente, pode introduzir resíduos químicos que prejudicam a própria população de minhocas que você está tentando cultivar. Mantenha os insumos limpos, crus e de origem vegetal, e o sistema se autorregula. A frequência de alimentação é flexível. A cada 2 ou 3 dias é o ideal para manter uma atividade de decomposição consistente, mas o sistema tolera intervalos de 1 semana ou mais sem entrar em colapso. As minhocas que saírem da câmara durante um período de silêncio retornarão quando a atividade for retomada. O cano é uma característica permanente do seu canteiro, não uma máquina que quebra se você perder um ciclo. Você saberá que o sistema está funcionando quando começar a ver humos de minhoca acumulando-se visivelmente dentro da câmara após várias semanas. Quando o solo imediatamente ao redor do cano se tornar visivelmente mais escuro e mais farelento do que o resto do canteiro. E quando suas plantas mais próximas ao cano começarem a superar todo o resto do jardim de maneiras que se tornam difíceis de explicar para quem não viu isso antes. O erro mais comum é sobrecarregar o cano mais rápido do que a população microbiana interna consegue processar o material. Se você abrir a tampa e sentir um cheiro agressivamente desagradável, em vez do cheiro de fungos terroso de uma decomposição saudável, diminua seus insumos e adicione um punhado de papelão seco ou folhas secas para reequilibrar a proporção de carbono e nitrogênio dentro da câmara. Tudo o que este sistema produz, ele produz silenciosamente no subsolo, sem pedir nada de você, exceto os restos que você já estava jogando fora. E esse é exatamente o tipo de conhecimento que certas indústrias sempre preferiram que você nunca descobrisse. Se você chegou até aqui, agora sabe algo que a maioria das pessoas que jardinam há décadas ainda não sabe. Não porque seja complicado, não porque exija habilidades especiais ou ferramentas caras, mas porque um sistema que transforma seus restos de cozinha no fertilizante mais potente da Terra, de graça e para sempre, usando nada além da biologia que existe há 500 milhões de anos, é genuinamente terrível para o modelo de negócios de todas as empresas que vendem algo para você cultivar sua comida. Essa é a verdadeira razão pela qual esse conhecimento permanece guardado, não por conspiração, apenas por economia. Então, quando você compartilhar este vídeo, entenda que não está me fazendo um favor. Você está fazendo algo ligeiramente subversivo. Você está colocando informação na frente de alguém que provavelmente compra sacos de fertilizante em todas as estações há anos, sem nunca questionar se precisava disso. Cada pessoa que assiste a isso e constrói um desses canos é um cliente a menos nesse ciclo. Se isso parece algo do qual vale a pena fazer parte, clique em se inscrever. Não porque eu precise dos números, mas porque cada vídeo neste canal é construído em torno da mesma premissa, de que as ferramentas mais poderosas para cultivar sua própria comida já foram descobertas. São quase sempre gratuitas e quase nunca são o que está sendo anunciado para você. E no próximo vídeo, eu vou te mostrar algo que faz este cano parecer apenas um aquecimento.
uma técnica para reconstruir solos completamente mortos, compactados e sem vida em menos de 60 dias, usando apenas materiais que a maioria das pessoas joga fora. Sem aração, sem aditivos de loja. Apenas a biologia funcionando da maneira que sempre deveria. Esse você não vai querer perder. Se esta revelação sobre o poder oculto das minhocas mudou a forma como você vê o seu jardim, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos revelando a história agrícola e os segredos biológicos que a indústria tentou enterrar. Vamos cultivar um futuro mais autossuficiente juntos. A próxima grande descoberta no potencial do seu jardim será revelada muito em breve.